Graça e paz, amados. Bom dia. Deus seja louvado por essa manhã. Deus seja louvado por mais um culto. Amém, meus irmãos? Estamos na casa do Pai, estamos diante do Senhor, já adoramos ao Senhor e agora vamos mergulhar na palavra de Deus. Amém? Você crê que Deus tem uma palavra ao seu coração? Então vamos orar agora. Quero dar as boas-vindas aos nossos irmãos presentes, aos irmãos que nos acompanham nas redes sociais. Que Deus fale ao seu coração, que Deus fale ao nosso coração, que Ele nos ajude, amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. Obrigado por esse dia, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor continuará a fazer entre nós. E desde já eu te agradeço pela palavra que o Senhor colocou no meu coração, e eu não tenho dúvida que o teu Santo Espírito continuará a trabalhar na vida dos meus irmãos e irmãs, de cada alma aqui presente, de cada um, ó Deus, que for ministrado por essa palavra. Assim como o Senhor já ministrou a nós por meio das orações, das intercessões, dos louvores, aqui estamos mais uma vez pedindo, fala conosco, Senhor. Fala conosco, Senhor, e derrama do teu Santo Espírito sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Hoje eu quero falar com os irmãos sobre um tema geral, e quero trabalhar em cima de três passagens. O título da minha mensagem é A Divina Semente. A Divina Semente. Nós estaremos indo ao texto de Mateus, do semeador. Depois eu quero ir a Gálatas. E por último, em Josué capítulo 1. Então hoje a gente vai fazer um passeio nessas três passagens e a gente vai refletir sobre isso. A divina semente. Vamos ler Mateus 13? Convido meu irmão, minha irmã a abrir a sua Bíblia em Mateus. Nessa passagem tão linda, nessa parábola tão espetacular, que é conhecida por todos nós, que é a parábola do semeador. Creio que você conhece essa passagem, não? Lembra, o semeador saiu a semear. E o que ele semeou, meus irmãos? O que ele semeou? Uma semente. A boa semente. Que tipo de semente era aquela? É isso que a gente vai trabalhar hoje aqui. Todos acharam Mateus capítulo de número 13? Quero ler a partir do versículo 1 em diante. Naquele mesmo dia, Jesus saiu à casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que, por isso, ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábola, dizendo: dois pontos. Dá uma pausa aqui. Aqui mais uma vez, o mestre fez aquilo que ele fazia sempre. Mais uma vez o mestre foi ao seu povo, ao seu rebanho, aos seus discípulos. E ali esse povo se assenta para ouvi-lo. Ele também se assenta e começa a falar àquele povo, e aí vem a grande parábola, que é a parábola do semeador. Versículo 3, depois dos dois pontos. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. E as aves vieram
e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas, quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça. Até aqui. Essa parábola ela é muito conhecida por todos nós. Jesus depois vem e explica. Os apóstolos mesmos perguntam para Jesus o que significa essa parábola. E aí Jesus, então, vai a eles com toda a ternura e calma, os apóstolos e discípulos, e esclarece o que é essa parábola. O que era uma parábola, meus irmãos? Era uma verdade que era explicada por meio de uma história, de preferência uma história comum. Quantas vezes você já saiu de casa e viu alguém semeando, lançando sementes ao campo? Alguns aqui talvez, né? Outros talvez nunca viram isso, a não ser pela TV, a não ser pelos filmes. Somos criados numa metrópole. Não é comum a gente ver alguém logo cedo ou pela manhã jogando sementes. Mas todos nós sabemos o que é isso. Mas naqueles dias, essa era uma atitude comum a todos eles. Era frequente. Todas as pessoas precisavam plantar para colher. Então Jesus estava aqui dando uma parábola, que é uma figura de linguagem, que é uma história comum para extrair uma verdade. E podem ver que Jesus falou por muitas parábolas, de todas as formas, de todas as maneiras, e nós precisamos tomar um certo cuidado ao interpretar parábolas, porque muitas vezes numa parábola, como eu disse, ela é uma história, ela conta algo, e a gente não pode levar a ferro e fogo, senão é perigoso. Por exemplo, a parábola, aquela parábola que o Senhor fala sobre o noivo e as virgens, as prudentes e as insensatas. Percebam que naquelas duas parábolas, metade entram para a festa e metade dormem, cochilam e ficam por lá de fora. Aquela parábola retrata sobre a volta de Jesus. E se a gente for a ferro e fogo fazer uma interpretação de uma parábola sem os devidos cuidados, ou como nos ensina a boa hermenêutica, aí a gente está perdido. Porque metade da igreja sobe e metade fica. E será que é assim? Quem é que vai subir, quem é que vai ficar? Pode ser que nem metade suba. Pode ser que só suba uma pequenina quantidade. Pode ser que não, pode ser que suba muita gente, fique poucas pessoas. Então percebam, uma figura de linguagem, uma parábola, como em outras passagens bíblicas, que tem muitas alegorizações, a gente tem que tomar um certo cuidado. Mas aqui Jesus ele explica, o bom dessa parábola é que ele explica. E vocês lembram que ele explicou? Quem é essa semente boa, né? Porque o semeador saiu a semear, e ele lançava a semente. O que é essa semente, segundo essa parábola? Vamos lá, é uma grande aula aqui. O que é a semente, segundo essa parábola? A palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela é a semente divina. Guarda essa expressão, que é o título da minha mensagem. Semente divina. Essa semente não é algo como as outras sementes.
Jesus ele está dando uma parábola, sim, para apresentar uma verdade, sim, mas ele está sendo claro quando ele vai e interpreta. Quando ele interpreta, ele agora explica a parábola. Pode ver, em algumas parábolas Jesus não explica. Ele só fala que o reino dos céus é assim, que tal coisa é assado. Mas agora Jesus conta uma parábola e explica. Ora, se ele contou uma parábola e ele explicou, é porque ele está falando assim: meus filhos, eu quero que vocês se concentrem nessas informações. Eu quero que vocês fiquem atentos. Porque o que acontece, como eu disse há pouco, sobre a parábola das virgens, das sensatas e das insensatas? Na parábola, a gente vai interpretar de acordo com o nosso conhecimento, com a nossa maturidade. Então, a parábola é uma figura de linguagem que tem uma verdade espiritual, que tem uma verdade para a vida. Até aí tudo bem. E Deus muitas vezes fala conosco assim, porque Ele sabe que a nossa maturidade ela vai sendo progressiva, a gente vai melhorando. Pelo menos deveria ser assim. O tempo passa e a gente fica mais maduro. Só que aqui nessa parábola, mais uma vez repito, ele disse: olha, o significado é esse. A semente é a palavra de Deus. A semente é algo que vem de Deus, que é a palavra que veio de Deus, que está entre nós. Essa mesma palavra que eu falo a vocês, ela é a semente. E que tipo de semente ela é? E essa é a minha tese que eu quero defender hoje aqui com vocês, em cima dessa parábola, em cima de Gálatas, em cima de Josué 1. Porque a divina semente, ela é especial. A divina semente, ela é incomparável. A divina semente, ela é maravilhosa. E se usarmos a semente divina, prosperaremos em todos os nossos caminhos e colheremos abundantemente em todas as áreas. Amém, meus irmãos? Por quê? Porque estaremos plantando algo que é especial, algo que é incomparável, algo que é maravilhoso. Logo, se semearmos a divina semente, colheremos, prosperaremos, nos alegraremos. Amém, meus irmãos? Você crê nisso? Eu creio demais nisso, meus irmãos. E aqui, explicando essa parábola, em primeiro lugar, percebam que Jesus ele disse que o semeador saiu a semear a divina semente, essa semente infalível, essa semente maravilhosa. O problema não é a semente, o texto vai ensinar. A gente nota ali um semeador, que é alguém que lança essa semente. É uma pessoa que faz algo. A semente ela é divina. O semeador não necessariamente é divino. Ele é um mensageiro do divino. Mas essa semente cai em um lugar. Para que essa semente realize todo o seu propósito, ela precisa cair no lugar certo. E qual é o lugar certo, irmãos? Porque tem três lugares ali errados, não tem? Uma das sementes cai em solos rochosos. E aí eu te pergunto, nasce no solo rochoso? Nasce. Mas ela produz tudo aquilo pelo qual era para se produzir? Não. Então a culpa é da semente? Não. A culpa é de quem? Do solo. Solo rochoso. As raízes não se aprofundam. O solo tem pedras. O segundo solo é um solo que aparentemente é bom, não tem pedras, mas produz espinhos, ervas daninhas, que crescem muitas vezes mais rápido do que a semente, e ali roubam os nutrientes, impede o sol e faz com que a semente, mais uma vez, não cresça como deveria. Ela nasce,
Porque lembrem disso, irmãos, olha, perceba, tem vezes que a gente olha da forma errada. A gente acha que o problema é a semente. O problema não é a semente. O problema é o solo. O problema sempre será o solo. A semente, guarda mais uma vez essa frase, ela é divina. A semente, ela é especial. A semente, ela é incomparável. A semente é maravilhosa. Agora o solo pode ser rochoso, pode ser com espinhos, ou pode ser um solo seco, como um caminho. E aí eu te pergunto, você já viu, por exemplo, você está numa trilha, e de repente você já viu alguma árvore frutífera, ou quem sabe, né, um feijão nascer ali no caminho, na beirada do caminho? Nasce ou não nasce? Nasce. Mesmo com um solo duro, geralmente até nasce. Vai desenvolver perfeitamente? Muitas vezes não, porque é um solo inapropriado, é um caminho. As pessoas estão passando, estão levando objeto. E nesse caso, mais uma vez, esse caminho tem mais um ingrediente, que eu diria macabro. Quem é? Representado ali pelos pássaros. Os pássaros não são macabros, mas os pássaros representam o macabro, não é? Que é, os pássaros vão àquela semente e pegam, comem, porque está exposta, não está enterrada. Semente é para estar enterrada, guardada, protegida. Semente é para estar guardada, enterrada, protegida. Não basta estar pendurada e nem aberta num lugar qualquer. Mas no caso da parábola, Jesus disse que os pássaros representam o inimigo que vem e rouba aquela semente, não gerando. Não gerando o quê? O propósito pelo qual ela foi semeada. Mas aí tem o quarto e o melhor tipo de terreno. Qual é o quarto e o tipo melhor de terreno? Qual é? A boa terra, ou a terra boa. Então quer dizer que essa semente ela só precisa de uma terrinha boa. O que mais, pastor? Só de uma terra que possua os ingredientes certos, que não tenha espinhos ou ervas daninhas, que não tenha um solo rochoso, que ela seja afofada adequadamente, preparada adequadamente, e que não seja um lugar pisado, ou seja, um caminho dos outros, porque isso prova que ela não foi trabalhada adequadamente. Quando tem esses ingredientes de ser uma terrinha boa, a divina semente faz o quê? Ela germina. E ela produz o quê? Ela produz bons frutos. Como diz aqui o texto, 30, 60 e 100 por um. Aleluia. Cada semente produzirá segundo a vontade de Deus. Cada semente produzirá 30 vezes mais, 60 vezes mais, 100 vezes mais. Ou seja, independente da quantidade, ela prosperará. Posso ouvir glórias a Deus? Essa é a parábola que Jesus contou, e depois Jesus veio e continua explicando. Ele continua explicando aqui nessa parábola, mostrando que nós precisamos aqui crer com o nosso coração. Nós precisamos de obedecer e nós precisamos de praticar a vontade do Senhor. Dessa forma, quando eu creio com o meu coração, perceba que as palavras de Jesus, quando ele fala de crer com o coração ou entender com o coração, é uma disposição diferente da vida. Não é apenas entender com a mente, é entender com o coração, é com as entranhas, é uma entrega total. Ao quê? À divina semente. Quando eu creio com o meu coração, quando eu entendo com o meu coração, é o resultado pelo qual eu posso afirmar sem medo de errar. É porque nós obedecemos, é porque nós praticamos. Perceba, para nos tornarmos uma boa terra não precisa de muita coisa. Porque todo mundo pode crer. Todo mundo pode crer. Todo mundo pode obedecer.
E todo mundo pode praticar. Pode ou não pode, irmãos? É algo tão difícil assim? Não. Basta querermos, basta desejarmos. E quando fazemos isso, somos diferentes daqueles outros 3 terrenos. Somos diferentes do terreno espinhoso, do terreno com pedras ou do terreno do caminho. E o inimigo não terá poder sobre nós. Por quê? Porque cremos e entendemos e aceitamos de coração. Amém? Você quer isso para a tua vida, meu irmão? Essa parábola, ela está servindo para nós aqui nessa manhã como um termômetro a ser guiado. Se segura nas mãos, meus irmãos. Você segura nas mãos a divina semente. Você segura nas mãos a divina semente. Nós seguramos nas mãos a divina semente. A grande questão é saber disso e guardar isso no nosso coração. O diabo, ele tenta arrancar a divina semente da gente, dizendo, não tem nada de divino aqui. Não tem nada de divino aqui. Porque se tivesse algo de divino, aconteceria do meu jeito. E aí eu te digo, a divina semente tem o jeito dela, tem a forma dela, tem o tempo dela. A divina semente, ela veio de Deus para nós. E ela vai crescer no tempo certo. E ela vai frutificar no tempo certo. Porque ela é divina, ela é especial, ela é incomparável. Saiba disso. Confie na divina semente. Ao falar sobre divina semente, eu estou aqui querendo usar isso como um trilho, porque perceba, irmãos, tem vezes que a gente confia de forma parcial, a gente confia até aqui. Ou seja, sobre essa questão, Senhor, eu confio. Sobre essa situação eu confio. Mas sobre aquela outra eu não confio. Aí eu te pergunto, confiamos mesmo na divina semente? Será que ela é a divina semente para nós em todas as áreas da nossa vida? Ou será que é uma divina semente apenas para o domingo de manhã? Apenas para algumas questões de fé? Será que é a divina semente que realmente vai reger, guiar, conduzir toda a nossa vida em todas as áreas? Ou será que na igreja, sim, ela é útil, mas no trabalho não? No trabalho eu tenho que pôr as roupas da maldade, porque lá só tem maldosos, e aí eu vou para cima, porque se eu não for para cima, aí eu te pergunto, a divina semente está nos conduzindo em tudo? Ou será que ela nos conduz em parte, nas coisas que nos convém? Não, para a fé, para ir para o céu, ela me conduz. Mas para o trabalho, não. Para os negócios, muito menos. Porque se alguém me dá um rodo, eu dou 2 rodos. Se alguém vir com maldade, eu também vou. Aí eu pergunto, será que a divina semente está sendo lançada, ou ela foi lançada nessa boa terra? Aí que está. Será que a divina semente que vem para nós, a gente está fazendo com que ela nasça verdadeiramente? Ou que tipo de terreno nos tornamos? Será que a gente se adequa a certas situações? Porque o texto aqui, mais uma vez eu queria ser enfático. O texto aqui é uma parábola, uma figura de linguagem, um tropo, figura de retórica. Mas Jesus interpreta. Ele dá a figura de linguagem e ele interpreta. E ele está dizendo para os seus discípulos, olha, alguém está semeando. É um mensageiro de Deus. E o que ele semeia não é humano, é divino, é perfeito. O que Deus espera de nós é uma única coisa, que nós sejamos boa terra. Se eu sou boa terra, eu não posso me transformar em outros lugares. Ou eu sou ou eu não sou. Eu não sou uma boa terra na igreja e sou uma terra pedregosa no trabalho. Eu não sou uma boa terra na igreja e sou uma terra entre os espinhos da família. Eu não sou uma boa terra na igreja e sou uma terra
com um caminho onde o diabo saqueia tudo no dia a dia. Ou eu sou boa terra, ou eu sou uma dessas outras terras. E aí, meus irmãos, que tipo de terra somos? Qual é a terra do nosso coração? Mais uma vez, você segura nas mãos a divina semente. Mais uma vez, essa semente ela é especial, porque ela veio de Deus para você. Essa divina semente é incomparável. Você não vai ter nenhuma outra semente que gere algo assim na vida. Não existe. Não existe. E essa divina semente, ela é maravilhosa. E para eu concluir esse ponto, para eu ir para os meus outros 2 pontos, presta bastante atenção. Acreditar que a Bíblia é a divina semente é acreditar no caráter de Deus. Quando nós acreditamos na divina semente, eu estou falando que eu posso confiar no caráter de Deus. Eu posso descansar nele. Eu posso sossegar nele. E eu posso praticar segundo a vontade dele. Amém? Agora eu quero ir para Gálatas. Vamos para Gálatas? Abra sua Bíblia em Gálatas 6, meus irmãos. Gálatas 6. Gálatas 6. Quero ler esse texto muito conhecido por todos. Gálatas 6. Versículo de número 7. Esse é um texto que ouvimos com muita frequência, não é? A lei da semeadura, não ouvimos? Acreditamos na lei da semeadura ou não? Você acredita nisso ou não, irmãos? Claro que vamos fazer aqui uma ressalva de antemão, tá? É óbvio que a gente tem que fazer uma lei da semeadura com a peneira da graça, tá bom? Senão nenhum de nós estaríamos aqui, não é verdade? Mas sejamos honestos, a lei da semeadura é uma verdade ou não é? Paulo está dizendo, claro que é uma verdade. A gente não pode tirar a graça, e a gente também não pode, eu diria, fazer da religião uma religião autorredentiva, de uma recompensa religiosa, eu diria, muito humana. Sabe, eu fiz e eu mereço. Se eu fiz e não estou recebendo é porque tem alguma coisa errada. Não necessariamente. Talvez não chegou o tempo. A colheita é divina, não é humana. Você fez? Você plantou? Então descansa. Ah, mas o irmão já colheu. Tá bom, e quem diz que você vai colher no mesmo tempo do irmão? O que diz a palavra? A palavra de Deus diz que uns semeiam, outros regam, mas é de Deus que vem o crescimento. É no tempo de Deus, meus irmãos. É da forma de Deus. É do jeito de Deus. São nos termos sagrados, não nos termos humanos. Pastor, é difícil entender tudo isso. Claro que é. É espiritual. Mas fique tranquilo. Confie no caráter divino. Porque quanto mais você confiar no caráter divino, a divina semente ela vai germinar na sua boa terra. E ela vai frutificar tudo que Deus desejou para mim e para você. Amém, meus irmãos? Que tempo no tempo dele. Então vamos ler aqui Gálatas 6. Diz assim, versículo 7 e depois o versículo 8. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Amém, meus irmãos? Você crê nisso? Faça a leitura com a graça, tá bom, meus irmãos? Não julgue ninguém. Como eu disse, irmãos, somos falhos, somos pecadores. Na nossa vida, se não fosse a graça, nós não estaríamos aqui. É pela bondade de Deus, é pela misericórdia de Deus, é pelo favor de Deus. Talvez alguém pregou e você aceitou logo de cara, e talvez alguém pregou e você desprezou tanto
durante tantos anos, mas um dia você creu. Glória a Deus. Então, vamos deixar as nossas besteiras, os nossos julgamentos, as nossas recompensas. Percebam, a gente dá recompensa para o outro segundo a nossa medida. E o Senhor disse que não é assim. O Senhor disse que uns vão chegar primeiro e outros vão chegar por último. E felizes são esses que chegam, ou seja, primeiro ou por último. Mas quem chega primeiro se sente mais merecedor, se sente o doninho, porque não, eu cheguei primeiro, eu mereço mais. E o Senhor está dizendo, não, todos merecem igual, que é a salvação da alma. Então aqui o texto está dizendo que o que nós semearmos, nós estaremos colhendo. 8. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Aleluias. Quem semeia no pecado vai colher o fruto do pecado. Quem semeia no Espírito, colhe no Espírito. Tem vezes que nós pensamos assim, eu já me converti, eu sou de Deus, logo, tudo que eu semeio é no divino. E a pergunta que fica é, será? Muitas vezes a gente já se converteu, está dentro da igreja, mas seguindo a nossa própria cabeça, os nossos próprios critérios. E aí, pastor? E aí que você vai colher o fruto da sua cabeça, o fruto dos seus critérios. Porque se eu estou semeando a divina semente, eu colho por ela. Agora, se eu semeio na carne, mesmo estando no reino, eu colho a morte. Aqui começa a fazer muito sentido a vida de muitos irmãos. Porque não basta estar na igreja, não basta vir à igreja, precisamos ser uma boa terra em todo lugar. Porque quando eu sou boa terra em todo lugar, a semente divina, ela frutifica. Se eu sou boa terra em todo lugar, na igreja, no trabalho, na vida, nos negócios, se eu coloco a palavra de Deus como o meu guia de regra, fé e prática, logo eu verei essa divina semente frutificar. Que medida, pastor? A 30, a 60, a 100 por 1. Ou seja, no tempo de Deus a semente nascerá. E no tempo de Deus nós colheremos. Amém, meus irmãos? O texto aqui de Gálatas é muito curioso também. Porque Paulo aqui no versículo 9, olha só o que ele diz no versículo 9 e 10. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Paulo está dizendo aqui, tenhamos atitudes de bondade. Quando? Para sempre. Quando você quer e quando você não quer. Vamos lá, meus irmãos, aqui, fazendo uma aplicação. Ser bondoso, quando está tudo errado, é fácil. Sejamos honestos, a gente quer fazer bondade quando algumas pessoas só vêm para nós com maldade? Mas aqui o texto bíblico está dizendo que se eu sou boa terra, eu tenho que agir que nem Paulo. Porque Paulo, o que ele fala? E não nos cansemos de fazer o bem. Pastor, mas é só maldade, é só gadareno, é só ruindade. Você é boa terra? Você tem a divina semente que está sobre você? Então descanse, porque você vai colher a 30, 60 e 100 por 1, se você for boa terra. Se você deixar de ser boa terra, a semente até nasce, a semente até germina, mas ela não cresce, ela não vinga e ela não frutifica.
Perceba como é forte esse texto. E Paulo continua dizendo: portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé, ou aos domésticos da fé. Enquanto temos oportunidade, Paulo está dizendo mais ou menos o seguinte: enquanto você é vivo, porque depois que você morreu não tem mais jeito, mas enquanto é vivo, faça o quê? Faça o bem, faça o bem, faça o bem. Vamos lá. O que Deus espera de nós? Deus espera de nós que nós nos tornemos divina semente? Não. Nós não somos divina semente. A gente não é. Deus não espera que sejamos divina semente. Ou seja, Deus não espera que nós sejamos o milagre. Deus não espera que sejamos algo maravilhoso. Ele é o maravilhoso. Ele é especial. Ele é incomparável. Deus espera de nós só que a gente seja boa terra. Amém, meus irmãos? O texto aqui de Gálatas deixa isso claro. Não se deixem enganar. E por que Paulo fala dessa forma e dessa maneira aos Gálatas? Porque eles estavam se enganando. Aqui Paulo estava explicando a uma igreja que gostava de caminhar segundo algumas práticas erradas. Seguiam ensinos de homens e não o ensino da divina semente. Quando eu sigo o ensino de homens ou da religião pela religião, eu já não estou mais semeando a divina semente. Eu estou semeando a semente da religião, a semente dos homens. Eu te pergunto, essa semente da religião vai gerar algo abundante em nós? Não vai. Porque o que vai gerar algo abundante em nós é o da divina semente. Perceba, meus irmãos, muitas vezes a gente está semeando a semente da religião. E o que os Gálatas estavam fazendo aqui? Eles estavam seguindo ensinos de homens, guardando sábados, fazendo aquilo que alguém disse para eles. Aí veio Paulo para eles e disse: não, está tudo errado, Gálatas. E é nesse contexto que Paulo vai a eles no capítulo 5 e fala: olha, é fácil de você discernir o que é a divina semente e o que é a semente das religiões humanas ou religiosas. É fácil, porque a divina semente nos leva à compreensão do fruto do Espírito. O fruto do Espírito. E qualquer outra coisa que não seja fruto do Espírito, é obra da carne. E obras da carne têm resultados da carne. Perceba, meus irmãos, mais uma vez aqui Paulo, ele está se colocando àquela igreja e está dizendo: olha, vocês estão vivendo igreja, mas da forma errada. Vocês estão vivendo igreja, mas segundo a carne. E Deus deseja que nós vivamos segundo o Espírito. Porque quando a gente semeia no Espírito, nós estamos vivendo diante da divina semente. A divina semente, mais uma vez, ela é especial, ela é incomparável, ela é maravilhosa. Todas as vezes que semeamos pela divina semente, nós prosperaremos em tudo, porque Deus honrará a sua palavra. O profeta disse: a minha palavra não volta para mim vazia. Confie no caráter de Deus, meu irmão. Se você verdadeiramente confiar no caráter de Deus e se posicionar, você colherá abundantemente em todas as áreas da tua vida. Por quê? Porque Deus cumprirá a palavra dele em nós. Quem cumpre a palavra dele na nossa vida é Deus, meus irmãos. E o último texto, em terceiro lugar, que eu quero trabalhar com vocês, é Josué capítulo 1. E já já eu vou explicar o porquê eu estou usando todos esses textos. Josué capítulo 1. Fiquei muito feliz quando o irmão Reis abriu o culto com ele. Eu falei: glória a Deus. Josué capítulo 1, um texto maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso.
Mas qual era o contexto de Josué 1? Era um contexto horrível. Para quem? Para Josué. Josué estava com muito medo, meus irmãos. Porque as palavras de Deus para ele foi: não tenha medo, Josué. Josué estava se sentindo fraco. E as palavras de Deus para ele é: seja forte e corajoso. Pastor, mas como pode um guerreiro valente, corajoso, fraquejar? Pode, meus irmãos. Vamos colocar no lugar deles. Vamos colocar no lugar de Josué. Você acha que foi fácil para ele? Quais foram os desafios de Josué? O desafio de Josué era substituir em primeiro lugar Moisés. Fala sério. Substituir Moisés. Moisés tinha visto Deus de costas. Moisés entrou 2 vezes diante da presença de Deus e lá ficou jejuando por 40 dias. Moisés. Moisés viu a glória de Deus, ele resplandecia. Moisés libertou o povo do Egito, tinha um cajado na mão, era da tribo de Levi, era um dos pastores de Israel. Josué não era levita. Josué era uma pessoa importante, um príncipe, um soldado, um guerreiro, mas ele não era profeta. Ele não teve as experiências de libertar o povo. Ele não tinha uma vara de pastor que tocava no mar e se abria. Ele era quem? Ele era mais um entre muitos. Mas eu te pergunto, ele confiava na divina semente? Aleluia! Ele confiava naquilo que era especial? Ele confiava naquilo que era incomparável? Ele confiava naquilo que era maravilhoso? Ele poderia estar passando por medo, porque as palavras de Deus para ele foram: não tenha medo. Ele poderia estar se sentindo fraco, porque agora ele estava pegando uma nação todinha, estava sendo dada a ele para ele cuidar. Mas o que Deus fala para ele? Seja forte, seja corajoso e pode conquistar essa terra. E outro detalhe, hein? Outro detalhe. O chefe dele tinha acabado de morrer, porque tinha dado uma deslizadinha. Ora, o chefão, só porque deu uma escorregada com Arão diante da rocha, pereceu, não conquistou a terra. Quem me garante que eu vou conquistar a terra? Percebam o contexto de Josué. E aí vem o Senhor para Josué e se revela para ele. E esse capítulo ele é maravilhoso, porque Deus vai estar dizendo assim: Josué, assim como eu fui com Moisés, eu serei com você. Seja forte, seja corajoso, conquiste essa terra. Olha, você quer isso para a tua vida, meus irmãos? A divina semente é especial. Confie no caráter de Deus, semeie a palavra, meus irmãos. Viva a palavra, irmãos. Pratique a palavra. Isso é viver essa semeadura maravilhosa. Creia na palavra. Deixe a palavra fazer morada dentro de vocês. Pastor, será fácil para nós? Claro que não, meus irmãos. A nossa natureza é uma natureza que caminha contra a palavra. Mas aí eu te pergunto, você já desfrutou de milagres da palavra? Você já viu Deus realizando algo simplesmente porque você creu e praticou? Ou seja, quando nós semeamos no mundo espiritual, de verdade nós colhemos abundantemente em nome de Jesus. Quando nós semeamos e cremos nessa divina semente, ora, fazemos do nosso coração essa terra fértil, Deus vai realizar no tempo dele o que ele sonhou. Basta a gente só se colocar na brecha, basta a gente apenas crer, basta a gente apenas confiar.
Como eu disse, meus irmãos, é da nossa natureza não confiar em Deus. É da nossa natureza confiar em um objeto. É por isso que o ser humano ele é idólatra. Porque a gente confia no que vê, no que toca, não no que não vê. Mas é nessa hora que a gente começa a aprender que Deus ele realmente nos deixou um livro especial, que Ele é uma pessoa especial, pelo qual nós podemos depositar toda a fé nele. Por quê? Porque quanto mais depositamos a nossa fé naquele que prometeu, nós desfrutaremos do milagre da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Confie no caráter do Senhor, meus irmãos. E o que Deus aqui ensinou de uma forma linda a Josué? Eu quero ler alguns versículos com vocês, que é a partir do versículo 8 até o versículo de número 11. Diz assim Josué, capítulo de número 1, versículo 8: Não deixe de falar as palavras deste livro da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Deixa eu dar uma pausa aqui e analisar com vocês a riqueza desse texto. Josué estava com medo, tinha um grande desafio pela frente, nações cananeias para serem conquistadas. O chefe dele tinha morrido, ele não era levita, ele não tinha feito milagres como fez Moisés, ele era um discípulo de Moisés, ou seja, tinha um mundo de conquista pela frente. E agora Deus está dizendo para ele guardar a palavra, para ele meditar na palavra, para ele crer na palavra, para ele confiar na palavra e para ele praticar a palavra. A divina semente é especial. Essas são as palavras de Deus para nós, meus irmãos. Confie, pratique. Deus disse algo, mesmo que sua mente diga, mas será? Rejeite esse será. Rejeite. Confie no caráter de Deus. Se Deus disse para você fazer bondade com pessoas maldosas, faça bondade. Faça. Se Deus mandou para você viver em santidade, mesmo que a tua carne comece a pedir outra coisa, renuncie o pecado. Renuncie, fale não. Semeie a divina semente e deixe ela ser semeada na sua vida. Porque essa divina semente vai germinar se nós formos um bom terreno. Estamos diante de dois públicos. A igreja de Gálatas, que ao ser advertida por Paulo, aprendeu a ser uma boa terra. E agora diante de Josué, que diante do próprio Deus, ele se colocou como uma boa terra. O motivo muitas vezes, como eu disse, não é a semente, ela é divina. O diabo tenta mostrar que ela não é, e eu quero te dizer que hoje Deus está te fazendo compreender essa verdade. A divina semente, que é a palavra de Deus, ela é divina, ela é especial, ela veio de Deus, mas basta a gente confiar no caráter dele, basta a gente ser boa terra. Quanto mais eu for boa terra, mais Deus vai realizar uma obra entre nós. E aqui Deus está dizendo para ele, medita, ou seja, gasta tempo semeando, de dia, de noite. Vamos lá, meus irmãos. Aonde nós temos semeado? Nós temos semeado no mundo, nós temos semeado na cobiça, nós temos semeado na carnalidade, nós temos semeado na contenda, nós temos semeado no quê? Na inimizade, na porfia. Se a gente está semeando nessas coisas, vamos colher o quê? Vamos colher essas coisas. Nós podemos escolher no que semear. Você quer semear trigo? Você quer semear feijão? Quer semear soja, café?
Você pode escolher o que semear, mas você não pode colher o que você semeou. Se você semeou trigo, você não pode agora escolher outra coisa. Se você semeou algo, porque você escolheu, ótimo. Então nós podemos escolher o que plantar, mas nós não podemos escolher o quê? O que colher. Nós não podemos escolher, porque já que plantamos, colheremos. Perceba, meus irmãos, o que nós temos plantado? Será que a gente tem plantado amor? Será que a gente tem plantado santidade? Será que a gente tem plantado bondade? Será que a gente tem plantado, sabe, eu estou semeando no reino, eu estou semeando no reino de Deus. Porque, irmãos, saiba disso, tudo aquilo que a gente plantar, a gente colhe. E se a gente plantar que nem os Gálatas na carne, a gente colhe carne. Mas se a gente plantar no Espírito, a gente colherá coisas boas. Aqui Josué está dizendo, Deus está dizendo para ele, olha, medita nessa palavra. Porque essa palavra é a divina semente. Guarda ela, pratica ela, e então todos os nossos caminhos serão bem-sucedidos. Versículo 9. Não fui eu que ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que andar. 10. Assim Josué ordenou aos oficiais do povo: percorram o acampamento e ordenem ao povo que prepare as provisões. Daqui a 3 dias vocês atravessarão o Jordão neste ponto para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Aleluias! Deus fala com Josué. E o que Josué faz? Ele dá passos de fé. Ele dá passos. Podem ir, porque daqui a 3 dias a gente vai conquistar a terra. A gente vai pisar na terra. E o fato de pisar já é o início da conquista. Perceba, Deus falou com ele. A divina semente veio até ele. E o que Josué fez? Ele foi uma boa terra. Só isso que ele fez. E quem foi que realizou milagres na vida dele? Foi o Senhor. Vamos lá, meus irmãos, para eu fechar aqui essas 3 grandes semeaduras, né? Porque eu falei da semeadura daquele citado por Jesus na parábola, que é o semeador. Falei da semeadura de Paulo e falei da semeadura aqui de Josué. Perceba, Jesus, o que Jesus semeou? Ele semeou a divina semente. E eu te pergunto, Jesus colheu? Jesus semeou a divina semente, ele proclamou a palavra de Deus, ele cumpriu a vontade do Pai e ele nos colheu. Estamos aqui para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Estamos aqui agora. Quem aceita Jesus de todo o coração, quem aceita a palavra de Deus como um livro de fé, regra e prática, desfruta dos milagres de Deus. Quando? No tempo de Deus, do jeito de Deus, para a glória de Deus. Eu sei que esse assunto tem sido muito distorcido, irmãos. As pessoas, elas estão indo à igreja apenas para prosperar financeiramente. Nós já tratamos disso inúmeras vezes. A prosperidade de Deus é muito mais do que uma colheita humana. Ela é também uma colheita humana, mas ela é muito mais do que isso. Ela é muito mais do que algo monetário. Ela é esse senso de realmente viver um milagre em cada área. Jesus, e enquanto ele estava aqui, ele semeou. Ele semeou a divina semente. Ele desafiou as pessoas a seguirem a ele, a obedecerem a ele, a crerem nele. Hoje ele mais uma vez está semeando entre nós. Mais uma vez ele está semeando. Que tipo de semente? A semente dos homens? A semente da religião? Não, a divina semente. Que nós possamos ser só essa boa terra, como os apóstolos foram. Porque, irmãos, lembram dos apóstolos? Tinham Judas. Judas não deu muito ouvido. Ele pereceu. Mas e os demais apóstolos? E os demais apóstolos?
Os demais apóstolos, irmãos, foram os homens mais importantes da história. Podem ver que nós, ocidentais, somos influenciados por Jesus e pelos apóstolos. Como é maravilhoso ter os apóstolos como esse modelo. E percebam, Paulo, Pedro, João não se tornaram marajás de Jesus, mas eles se tornaram lendas vivas, se tornaram pessoas que marcaram gerações. Paulo era um figurão, meus irmãos. Paulo já era alguém importante nos seus dias, entre os judeus. Paulo era um universitário. Paulo deixou tudo isso para seguir agora a divina semente. E o que Paulo fez? Paulo ganhou milhares de vidas. Ou seja, Paulo foi um instrumento de Deus. Um instrumento abençoado. Assim como todos os apóstolos. Os discípulos que tiveram mais notoriedade e os que tiveram menos notoriedade. Meus irmãos, vamos citar um discípulo que a gente quase não dá ênfase. O Gerazeno, o Gadareno. Sim, meus irmãos, aquele discípulo foi alguém que foi alcançado pela semente divina. E o que aconteceu com ele? Os demônios bateram em retirada. E ele foi sal e luz ali entre os seus compatriotas. Porque outrora ele era possuído de demônios, tentavam aprisioná-los com cadeias e correntes, ele quebrava. E agora, quando Jesus vai a ele, quando Jesus se revela a ele, Jesus liberta ele de todos os demônios. Ele se torna agora um discípulo de Jesus. E ele continua sendo um pregador entre os seus. Pensa nessa vida, uma vida que era escravizada pelos demônios, e uma vida que agora foi liberta dos demônios, aonde a divina semente achou morada, porque ele se tornou também um terreno fértil. E Paulo, meus irmãos, Paulo, como eu mencionei, não só em Gálatas, mas em todas as igrejas, Paulo também semeou a divina semente. Paulo foi esse exemplo vivo, que se doou, que se entregou, que não barganhou, que mesmo quando as coisas davam errado, porque não pensem vocês, Paulo não era tão querido nos seus dias também, meus irmãos. Quando Paulo ele é julgado na sua primeira sentença, não tinha ninguém ao lado dele. E tinha muitos crentes. E por que os crentes não estiveram do lado de Paulo? Estavam com medo do império. E ele relata isso. Paulo, muitas vezes, quando escrevia suas cartas, ele dizia: vocês me acham duro. Vocês me acham uma pessoa que tem uma palavra dura, mas perceba, Paulo foi essa pessoa pela qual deixou um legado maravilhoso. Hoje, quando nós seguramos o Novo Testamento, praticamente metade do Novo Testamento foi escrito por Paulo. Pensa nisso, meus irmãos. Como Paulo foi especial. Mas por que ele se tornou alguém tão especial? Porque a divina semente foi gerada dentro da vida dele. E essa divina semente cresceu e prosperou. No caso de Paulo não foi nem 100 por 1, foi milhares de milhares por 1, para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? E Josué, meus irmãos? Josué mais uma vez. O que ele fez? Ele acreditou na palavra de Deus. Ele semeou fé. Ele semeou entrega. Ele semeou obediência. E pode ver que aqui ele já se reúne com o povo e diz: vamos entrar. E ele era esse que dava o passo inicial. Podemos ir, vamos confiar. Por quê? Porque o Senhor que prometeu, Ele vai cumprir. Porque a divina semente, ela é boa, ela é maravilhosa. E para eu concluir, meus irmãos, todos esses que eu citei aqui, Jesus, Paulo e Josué, a colheita deles foi maravilhosa. E aqui eu queria concluir com esse desafio agora. Como tem sido a sua colheita? De verdade, não fala para mim, na alma, na sua alma, como tem sido a sua colheita? E aqui quando eu falo colheita, eu não estou falando apenas humana, meu irmão. Eu estou falando do seu relacionamento com Deus, da sua experiência com Deus, de você saber que Deus está na sua vida, que Ele está te afirmando, que Ele está te conduzindo, que Ele está te guiando. Como que tem sido a sua colheita? Tem sido maravilhosa?
Não tem. Se não tem sido maravilhosa, é porque você tem semeado com alguma outra coisa que não é a divina semente. Porque aonde essa divina semente ela é lançada, algo maravilhoso acontece. Claro, desde que seja numa boa terra. Amém, meus irmãos? Eu te pergunto, você tem colhido? Talvez você diga assim, pastor, da Bíblia eu não duvido, eu duvido de mim. Então o problema é o terreno. O problema é o terreno, que somos nós. Muitas vezes você crê em Deus, você crê no poder de Deus, você crê que Ele é incomparável, você crê que Ele é maravilhoso, você crê que Ele é especial, mas você não se deixa levar por tudo isso. Ou seja, o seu coração age como você quer, não como Deus quer. Aí, meu irmão, pense sobre essa questão. A colheita tem sido maravilhosa? Jamais se esqueça, a semente é divina e ela só precisa de uma boa terra. O que Deus espera de nós hoje? Eu quero ler o Salmo 126 para a gente orar. Salmo 126. Esse salmo é maravilhoso porque, além de ser uma canção, uma poesia, ele tem uma promessa aqui. Mais uma vez, deixa eu te perguntar aqui antes da leitura do texto. Você tem colhido? Não tem colhido? Então pensa na sua semeadura. Pense em que tipo de terreno é você. Se você ajustar a divina semente a uma boa terra, descanse em Deus e aguarde, porque você vai colher abundantemente no tempo de Deus. Olhos de vocês nos meus olhos. Talvez você esteja dizendo, mas pastor, está muito difícil. Ora, para Jesus foi fácil? Para Paulo foi fácil? Para Josué foi fácil? Por que para a gente vai ser fácil? Talvez esse seja o problema. Você acredita sim na divina semente, você é até boa terra, mas você não pratica. Espera um cristianismo doce, fácil. Não vai ter, meus irmãos. Não vai ter. Assim como um trabalho ele é árduo, assim como um estudo ele precisa de concentração, para o reino de Deus ele precisa de devoção, precisa de entrega, precisa de renúncia. Meus irmãos, deem passos em direção a Cristo. Deem passos em direção a essa divina semente. Confiem no caráter de Deus. Confiem. Deus jamais te abandonará. Deus jamais te desprezará. Pastor, mas eu estou sofrendo, estou passando por momentos horrorosos, perseguições. Faz parte do pacote, filho. É assim mesmo. Nesse mundo teremos lutas, teremos adversidades. Jesus disse, se me chamaram Beelzebu, quanto mais de vocês. Se me perseguiram, quanto mais de vocês. Mas ele disse, tenham bom ânimo, vale a pena confiar no caráter de Deus. Vale a pena semearmos essa semente e fazermos com que essa semente que foi semeada cresça em nós. Dê espaço e colha abundantemente, meus irmãos. Como eu disse, meus irmãos, deixemos de tolice, como muitos, pensando que a colheita é só financeira, meus irmãos. Oh, meus irmãos, o financeiro, guarde isso, vai acontecer. Amém, meus irmãos? O financeiro vai acontecer, mas se só mais um detalhe. Esses dias eu vi um bilionário da nossa nação, dando uma entrevista, Flávio Augusto, vocês devem conhecer nas redes sociais, e ele, enquanto era entrevistado ali naquelas rodas vivas, ele disse assim, eu era feliz quando não tinha nada, hoje eu sou rico, bilionário e sou infeliz, e ele começou a mostrar como um bilionário, que a felicidade não tem a ver com o que você tem, mas tem a ver com o que você é, meus irmãos. Se você já não vive feliz com Cristo, o dinheiro não vai te alegrar. Se você não vive feliz com o que Cristo te fez ser, não é as riquezas. Como eu disse, meus irmãos, descansem sobre isso. Todas as bênçãos vão nos alcançar.
Jamais vai faltar o pão para nós, para os nossos descendentes, jamais, porque se somos fiéis, é promessa do Senhor de que todas as bênçãos de Deus nos alcançarão. Agora não fique preso às bênçãos, não fique preso às migalhas dessa terra. Eu sei que precisamos das migalhas dessa terra para viver, é verdade, e elas são bênçãos de Deus, não as trate com indecoro, mas o que eu quero dizer são migalhas. Olhe para a face daquele que te ama, olhe para a face daquele que salvou a tua alma, olhe para a face daquele que continua governando sobre tudo, sobre todos, para sempre. Olhe para a face daquele que governa, olhe para a face daquele que é glorioso, daquele que é invencível. Ele é fiel, Ele vai cumprir a palavra dEle na nossa vida. Ele deixou a nós a sua divina semente, no tempo certo ela vai frutificar. Basta a gente ser essa boa terra, que aceita, que crê, que obedece em todos os momentos, e no tempo de Deus, Deus vai fazer o que Ele sonhou para nós. E esse salmo retrata muito bem um pouco dessa experiência. Olha só o que ele diz, o salmo. Salmo 126, quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de canto de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Coisas grandiosas o Senhor fará, porque você segura nas mãos a divina semente. Ela é especial, ela é incomparável, ela é maravilhosa. Se formos uma boa terra, colheremos abundantemente. Amém, meus irmãos? Versículo 4: Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros do deserto. Ou seja, o salmista está registrando essa poesia, e ele também está pedindo restauração. Hoje você precisa de restauração na sua vida? Você precisa? Deus já te deu o caminho da vitória. Você tem a divina semente nas mãos. Confie no caráter de Deus e semeie, ou seja, plante segundo Deus te deixou. Deus te disse para você santificar, fuja do pecado. Deus disse para você obedecer, obedeça. Deus disse para você se submeter, se submeta. Deus disse para você amar, ame. Deus disse para você fazer boa vontade, faça. Deus disse para você pregar, faça. Semeie, meus irmãos, semeie em todas as áreas. Deus disse para você consagrar tudo que você tem a Ele, para você dizimar, você ofertar, semeie e deixe Deus realizar o que Ele tem para nós, porque nós colheremos abundantemente. E aqui Ele está dizendo, olha, Ele está dizendo, o salmista: Senhor, restaura-nos assim como enches o leito dos ribeiros do deserto ou do Negueb. O que é o Negueb, meus irmãos? A sul de Israel tem um deserto muito grande, e esporadicamente vem uma enxurrada de águas que varre todo o deserto, aleluia, e ali depois dessa enxurrada nascem hortaliças, nascem flores lindas, e os ribeiros do Negueb depois viram uma paisagem linda. Quem é que faz isso com o deserto? É Deus. No seu deserto, Deus mandará enxurradas. Quando? No tempo certo, porque essa semente pode estar até num deserto, mas é a semente divina. Na hora que cair as chuvas de Deus, ela frutificará a 30, 60, 100 por 1 para a glória de Deus. E agora preste muita atenção na aplicação que o salmista faz do versículo 5 e 6, que é uma síntese de tudo que a gente falou hoje aqui, sobre o semeador, sobre a divina semente, sobre semear o bem, sobre crer, sobre obedecer, sobre praticar, sobre se posicionar, sobre enfrentar o medo, sobre aceitar os desafios de Deus. Olha só o que diz aqui no 5 e 6: aqueles que semeiam com lágrimas. Não é semeiam com alegria, tá? Porque tem hora que você não quer semear. Tem hora que você pode até semear com alegria. Mas você concorda? Tem vezes que você está semeando chorando. Por quê? Porque está difícil. Está intenso. Está atribulado. Mas o texto está dizendo: aqueles que semeiam com lágrimas,
com cantos de alegria colherão. Amém, meus irmãos? A divina semente está prometendo para nós que se eu estou semeando com lágrimas, ou seja, no caminho da dificuldade, da peleja, mesmo ali eu não desanimo, eu irei colher para a glória de Deus. E o versículo 6: aquele que sai chorando enquanto lança a semente, ou seja, está difícil, Senhor, está difícil. Senhor, olha essa luta, Senhor, olha essa provação. Senhor, eu estou pensando em desanimar, mas eu não vou, Senhor, porque eu confio no Teu caráter, eu confio na Tua pessoa, eu sou Tua filha, eu sou Teu filho. Enquanto eu semeio chorando, voltará com cantos de alegria, trazendo o seu feixe, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Você está indo, semeando aqui, olha, na luta, na labuta, na peleja, sabe, é o inferno, é o mundo, é a nossa carne, as nossas crises, é a nossa mazela. Apresente tudo isso diante de Deus, dizendo: Senhor, eu não vou desanimar, eu peguei o arado para arar, e eu estou olhando para frente, eu vou, e quando você chega no final, que você lançou a última semente, você pensa: ah, Senhor, e agora? Será que nasceu? Será que cresceu? Será que eu tenho colheita? O Senhor está dizendo: pode voltar, e agora pegue nos seus braços os feixes e dê glórias a Deus, porque você voltará agora. O oposto: se você semeou chorando, você colherá sorrindo, cantando e com os braços cheios para a glória do Senhor. Amém, meus irmãos? A divina semente, ela é especial, ela é incomparável, ela é maravilhosa, e você e eu somos a boa terra de Deus. Que na sua vida o Senhor frutifique a 30, 60, 100 por um, ou tudo que Ele sonhou para cada um de nós. Amém? Basta a gente crer na divina semente, semear segundo ela e viver de acordo com ela. Amém, meus irmãos? Eu deixo essa palavra ao seu coração e quero orar por todos nós agora. Feche seus olhos onde quer que você esteja e ore agora. Senhor, me ajuda a confiar no Teu caráter, me ajuda a viver segundo os Teus princípios e me ajuda a Te obedecer, como fez Paulo, como fizeram os apóstolos, o nosso amado mestre, como fez Josué, e nos ajuda, Senhor, a colher uma colheita maravilhosa para a glória do Teu nome, porque a Tua semente, ela é divina, a Tua semente, ela é especial, e a colheita será maravilhosa. Vai orando agora, vai orando. Se você tem colhido coisas que não agradam a Deus, fala: Senhor, me perdoa porque eu escolhi errado, eu semeei errado, mas a partir de hoje eu vou semear certo, eu vou semear como o Senhor espera, e vou fazer tudo o que o Senhor deseja, em nome de Jesus. Quero orar. Vai orando ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pelos Teus ensinos. Muito obrigado, Senhor, pela Tua semente, que ela é especial. Senhor, ajuda-nos a sermos boa terra, Pai, e ajuda-nos a viver da forma que o Senhor deseja para todos nós, que a gente possa semear e colher no mundo espiritual, numa vida de autoridade, numa vida de zelo, de temor, numa vida de adoração, numa vida de obediência, de santidade. Ó Deus, visita os meus irmãos que agora, ao fazerem a sua autoanálise, a sua introspecção, eles estão ouvindo do Teu Espírito, estão sendo desafiados pelo Teu Espírito a confiar no Teu caráter, a confiar na Tua palavra e a viver como o Senhor espera que vivamos. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a plantarmos correto, para colhermos abundantemente. Nos dê força nos momentos de tribulação, nos dê força nos momentos de angústia, e nos livra, Senhor, ó Deus, de ensinos errados. Nos livra de crendices tolas e fúteis, e nos faz, ó Deus, viver uma vida como o Senhor deseja, uma vida de significado, de propósito,
uma vida espiritual, como foi a igreja primitiva, uma vida abundante, uma vida repleta de frutos, que possamos lançar a semente, lançá-la com perseverança, lançá-la com fé, e mesmo quando choramos, lançar a semente confiando que quem prometeu irá cumprir na nossa vida, porque a tua palavra não volta para ti vazia, e nós queremos, Senhor, ver milagres na nossa vida, ver, Senhor, coisas lindas na nossa família, ver, Senhor, coisas lindas na nossa igreja e na nossa cidade, estado e país. Põe a tua mão, Senhor, e tenha misericórdia de nós, e nos ajuda a confiar na tua divina semente e a sermos uma terra boa, e que o Senhor possa germinar e crescer segundo a tua vontade, e que possamos desfrutar de todas as colheitas que o Senhor separou para cada um de nós. Estamos aqui, Senhor, e pedimos, continue falando aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém? E que a sua vida seja repleta de milagres. Que tamanho serão esses milagres? Não sei. Um dia, um padre agostiniano, na igreja em que ele pertencia, na igreja principal da cidade, fixou 95 teses. Ele achou que ele ia só restaurar aquela igreja. E um movimento novo, maravilhoso surgiu e estamos aqui. Uma semente. Que tamanho será a colheita? Não sei. Mas uma coisa eu sei. Aquele que te prometeu vai fazer maravilhas na nossa vida. Amém? Confie no caráter dele. Amém? Quero agradecer mais uma vez aos nossos irmãos que vieram aqui adorar a Deus conosco, aos obreiros que serviram em todas as áreas aqui espalhados, aos nossos irmãos que estão nas redes sociais. É um prazer tê-los conosco aqui. Amém? Quero dar a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e as santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, agora e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Dê um abraço bem apertado no irmão e na irmã. Está encerrado o nosso culto. Um excelente domingo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.